Me chamo Rosa da Luz, sou sócia fundadora da Luz Contadores e esse ano estamos celebrando 30 anos. 30 anos de empreendedorismo, 30 anos de luz. E para celebrar esses 30 anos, a partir de agora vamos gravar vários vídeos, vários podcasts, para que vocês possam acompanhar essa trajetória de 30 anos de empreendedorismo. Eu tenho 51 anos, tenho 3 filhos e uma empresa que iniciou numa guarita de estacionamento. Me acompanhe e veja essa história e inspire-se a empreender. E aqui conosco hoje, para iniciar, temos a Maureen, que é minha sócia também, entrou há menos tempo. O Marcelo, que está desde o início, lá desde a guarita do estacionamento. Então, a ideia é que eles me perguntem aqui para a gente ir contando uma boa história para vocês e vocês possam nos acompanhar aqui nesse momento. Legal. E Rosa, para começar assim, esse bate-papo, essa troca, conta para mim, quem era a Rosa antes da luz? A Rosa antes da luz. A Rosa antes da luz era uma menina sonhadora. Era uma menina mesmo, porque eu vim do interior do Paraná, a gente chama de VIP, vindo do interior do Paraná. E aí, com 10 anos eu vim para cá, sou de uma família de 7 irmãos. Primeiro vieram meus 3 irmãos para cá, eu fiquei meu irmão e mais 2 irmãs. E o meu pai, na década de 80, ele faliu. Ele era agricultor, ele faliu. Colocou mais 3 negócios, uma empresa de transporte, depois uma mercearia e depois uma padaria. E os 3 negócios faliram também. E aí, aos 10 anos, a gente veio para Joinville. Ao chegar aqui, a minha mãe começou a trabalhar de diarista, a minha outra irmã também. Meu pai foi trabalhar na indústria. E aí, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Aos 14 anos, eu era uma costureira da Lumière, uma empresa que já não existe mais, que hoje fica aí onde é a Anhanguera. E lá eu trabalhava das 5 às 1h30. À tarde, eu fazia a 7ª série no Arnaldo Moreira do A. E à noite eu fazia cursinho no Senac. Que cursinhos que eu fazia? Fazia datilografia, auxiliar de escritório, curso de telex. E aí o meu sonho era não continuar trabalhando na produção, era trabalhar no escritório. Então por isso que eu fazia esses cursinhos. E para poder pagar esses cursinhos, eu tinha que trabalhar. Meus pais não tinham condições de bancar esses cursinhos para mim. E aí eu continuei, no ano seguinte eu trabalhava de manhã, das 5 às 1h30, à tarde eu fazia cursinho no Senac e à noite eu fazia a 8ª série. E aí, na sequência, eu consegui um trabalho no Laboratório Catarinense. E lá no Laboratório Catarinense eu tinha 3 funções. Eu passava telex, eu tirava xerox e controlava o material de expediente. E aí, na sequência, o sonho do meu pai é que eu trabalhasse num banco, porque banco era chique na época. E aí fui lá, eu fiz um planejamento de como trabalhar num banco, de quais eram os bancos que tinha em Joinville, e fui de banco em banco até que consegui um trabalho no Banco Mercantil do Brasil. E lá eu comecei a trabalhar, conheci muitas pessoas, e aí vivia sonhando, assim, sabe quando tu entra no ônibus, assim, e vai para tua casa, imaginando, assim, o que vai ser o meu futuro, como é que vai ser, por que eu moro aqui tão distante do trabalho. E aí eu vivia sonhando, mas nunca deixei de estudar. Essa é a Rosa antes da luz. Ô Rosa, e aí me diga uma coisa, como é que surgiu a ideia de empreender? O empreender, ele nasceu... Boa pergunta. Então, foi assim, ó. Quando meu pai tinha os negócios dele, todos eles eu acompanhei. A mercearia que ele tinha, eu ia lá junto com ele, ajudava ele a vender, a ele cobrar, repor o estoque. Quando meu pai abria a padaria também, eu ajudava ele a fazer o pão. Na sequência, lá pelas 6h30 da manhã, eu ia entregar os pães nos lugares, com uma cestinha de vime de um lado, uma cesta do outro. E aí eu vivi todo esse momento do meu pai empreendendo e os negócios não dando certo. Então, eu acho que veio muito desse momento, assim, de entender que eu gostaria de empreender também. E ao contrário do que aconteceu com meu pai, eu queria que o meu negócio desse certo. Então, surgiu essa vontade de empreender já vindo da história que eu tive com meu pai. Curiosidade, você é a única empreendedora da família? Tirando teu pai? Tirando o meu pai,
Então, boa pergunta. É que assim, eu tenho meu irmão, que empreende junto comigo, que é meu sócio também, que é o Valdir. Tem um outro irmão meu que ele tem um restaurante lá no Costa Silva. Mas o restaurante dele é pequenininho, assim, tipo, ele nasceu daquele tamanho e continua daquele tamanho. Eu posso me considerar a melhor empreendedora da família junto com o meu irmão. Porque o meu irmão foi uma parte bem importante que me ajudou muito nessa trajetória, né? Legal. E Rosa, a tua experiência desde pequena foi com comércio. Depois você começou a trabalhar, tua última experiência foi em banco. E da onde veio a ideia, o desejo, a vontade de empreender abrindo uma contabilidade? E por quê? Então, olha só, quando eu trabalhava no banco, eu conversava muito com os clientes. Eu tinha uma relação muito boa com eles. Eles iam lá, eu já sabia o número da conta de cor. Então, quando o cliente entrava no banco, eu já sabia assim, bom dia, o número da tua conta é tal, tal, tal. Daí eu falava assim, é isso mesmo. Então, eu já ia lá ver o saldo, já via se tinha dinheiro aplicado, se não tinha. Então, eu criei uma relação com essas pessoas muito legal. E aí, como eu tinha essa relação muito boa, as pessoas, ao descobrir que eu decidi fazer contabilidade, que eu estava no primeiro ano da faculdade, eles diziam assim, abre uma empresa para mim. Eu quero passar a contabilidade para você. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada. Imagina. Mas uma coisa importante é a seguinte, é entender por que eu decidi fazer contabilidade. Porque na época eu tinha 3 opções. Ou eu fazia administração, ou eu fazia economia, ou eu fazia contábeis. Mas o que eu pensei? Contabilidade é a minha maior chance de empreender. Porque eu poderia abrir uma empresa de contabilidade. Então, eu optei em fazer contabilidade não porque eu gostava de contabilidade, ou porque eu tinha um vínculo, ou porque eu tinha alguém da família, mas porque eu entendi que contabilidade eu poderia ter um escritório de contabilidade. E aí deu certo, porque deu o que aconteceu. As pessoas começavam a me procurar, diziam, eu quero abrir uma empresa contigo, eu quero passar a contabilidade para você. Eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não sei nada de contabilidade. Mas isso me forçou a buscar. Então, como é que eu vou fazer para atender essa pessoa? Só que chegou um momento da história que tinha tantas pessoas que me procuravam que a gente olhou e falou assim, não, vamos abrir uma empresa. Vamos empreender. É o momento. Mesmo estando no segundo ano, mesmo não tendo dinheiro, nem conhecimento, nem experiência no ramo, nada, era zero. Foi aí que entrou o Marcelo. Porque nessa época eu conheci o Marcelo. O Marcelo já tinha um escritório, né, Marcelo? Isso. E a gente pôde ir lá para aprender o básico, assim. Por exemplo, como que faz para arquivar, como que faz uma pasta para arquivar os documentos, como é que faz para calcular o imposto. E a primeira empresa que a gente abriu, só para você ter uma noção, a empresa, eu tive que ir na junta, na Receita Federal, na prefeitura, no estado, porque eu não sabia como fazer. E eu não podia ir num escritório de contabilidade e dizer assim, como é que faz para abrir uma empresa? Mas quando você decidiu ser contador ali nos primeiros anos de faculdade, você tinha dimensão de que a contabilidade na prática era daquele jeito tão distante do que se vê na faculdade? Zero. Eu não tinha a menor noção. O que eu queria na realidade era empreender. Como que eu ia fazer isso? Como é que ia ser? Que desafios que eu ia ter? Eu não tinha noção. Porque o que eu tinha? Eu tinha um desejo forte de empreender. Eu tinha muita fé. Então, eu ficava sonhando. Por isso que eu comecei contando a história que eu era uma menina sonhadora. Porque eu ficava sonhando que isso era possível. Mas como é que tu consegue, no segundo ano, abrir uma empresa de contabilidade e já ter clientes? Porque eu não abri a empresa e depois fui buscar o cliente. Eu já tinha o cliente e daí eu abri. Então, é legal entender assim como é possível você abrir um negócio sem dinheiro, sem experiência, sem conhecimento. Mas o que deu força? O desejo. Né? O meu desejo foi muito maior do que os meus medos. Porque eu não sabia nem que medo eu podia ter. Então, logo eu não tinha medo. Não tinha nada a perder. Não tinha nada, mesmo nada. A situação era tão precária que eu não tinha dinheiro para o ônibus. E aí, eu vinha de bicicleta, às vezes, da Vila Nova para o centro, porque eu não tinha o passe do ônibus. Então, não era assim uma situação fácil. Era uma situação bem complicada, porque quando eu saí do banco, eu comecei a fazer um estágio. E o dinheiro desse estágio eu usava para pagar minha faculdade. Então, ou seja, eu mal conseguia me manter. Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Assim, eu lembro de uma história que na Univille tinha uma mulher que vendia cachorro-quente.
E ela tinha um valor, assim, tipo, vamos pensar lá, R$10 o cachorro-quente com a salsicha e 5 sem a salsicha, só com molho. Eu lembro que eu só comia cachorro-quente com molho. E até hoje, quando eu vou comer cachorro-quente, eu prefiro cachorro-quente só com molho. Para tu ver como fica isso gravado na cabeça da gente. Então, assim, a gente começou do zero. Zero. Um cliente por vez. Então, foi nesse momento que eu não tinha dimensão nenhuma do quanto iria ser desafiador ter uma empresa de contabilidade. Lembrando um pouco assim, Rosa, tu tem ideia mais ou menos de quanto tempo você levou para o negócio começar, tipo, a dar um resultado? Não, porque você então tinha um emprego e tinha o trabalho da contabilidade que você vinha fazendo, né? Isso. Mas quando chegou o momento que você pôde largar assim o emprego que você tinha e se dedicar à contabilidade, e aí começou a dar um resultado ali para você? Então, foi assim, ó, eu começo, né, na abertura eu falei até que a gente começou a empresa dentro de uma guarita de estacionamento. Então, imagine as pessoas passando, assim, pelos carros, passando pelo aquele cara que entrega o ticket do estacionamento, daí tem uma portinha, daí ele lá me encontrar. Ter coragem de trabalhar comigo, mesmo sabendo que eu estava no segundo ano da faculdade. Então, assim, esse início foi muito duro, porque a gente não tinha grana. Então, o cliente ligava para a gente. Primeiro eu tinha que estudar para depois responder para ele. E uma situação interessante foi assim, ó. O que me ajudou muito nessa época foi o meu nome. Por quê? Porque eu me chamo Rosa. Rosa é um nome antigo, não é um nome atual, tipo Patrícia, Luísa. E eu sempre tive uma encrenca com o meu nome. Eu pensava assim, meu Deus, minha mãe podia ter me botado outro nome, né? E aí, o que aconteceu? Quando as pessoas me ligavam, eles falavam assim, eu quero falar com a dona Rosa, porque eles achavam que eu era uma senhora. Entendi. E quando eu só tinha 21 anos, eu pensava assim, esse nome está me ajudando, porque as pessoas acham que eu sou uma senhora mais... que eu tenho, sei lá, 40 anos, 30 anos. E então, foi um momento, assim, que isso me ajudou muito. E aí, respondendo a tua pergunta, Marcelo, quando eu percebi que deu certo, foi quando a gente saiu da guarita. Então, a gente saiu da guarita, ficamos numa casa ali na Rua 15. Tipo, um ano, 2 depois, Rosa? Acho que um ano depois. Daí, a gente tinha que subir uma escada, era nos fundos. Mas, nessa época ainda, eu pegava ônibus para ir no cliente, porque não tinha carro. Isso que eu ia te perguntar, como é que fazia as coisas no começo, assim? Porque antigamente não existia motoboy, né? internet do jeito que tem hoje. Eu ia num cliente, pegava o ônibus de um lado da cidade e ia entregar os impostos, pegava o ônibus do outro lado da cidade e ia entregar imposto, pegar nota fiscal, tudo de ônibus. Foi aí que apareceu o meu segundo sócio, que é o Valdir. Porque o Valdir tinha um Fusca. E aí ele ajudou muito nesse momento, porque um carro para nós ia ajudar muito. Então, ele entrou na sociedade, ele já tinha bastante conhecimento também, então ajudou muito. E aí a coisa foi andando, de cliente em cliente. Então, um falava para o outro, aparecia mais um, aparecia mais outro. E as coisas foram andando bem devagarinho. Depois a gente mudou para a casa toda ali na Rua 15. E depois, muito depois, acho que uns... quase 10 anos depois, praticamente, a gente mudou para Alto Ben. Então, os primeiros anos... Então, assim, respondendo bem pragmaticamente, assim, quando que começou a dar resultado? Depois... Eu ia te perguntar, porque um dos tabus ali das empresas, os primeiros anos, é quando vira essa chave, assim, porque no começo é só investimento. Quando que o investimento de vocês, essas viagens de ônibus, todo o estudo, tudo aplicado, ele começou a realmente dar um retorno? Que você disse assim, não, agora eu estou no caminho. Depois do 7º ano. E eu acredito sempre que todos os negócios, por mais que a pessoa ache que vai levar 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos, é 7 anos. É um ciclo. Depois de 7 anos, a gente começou a ter um ponto de equilíbrio, onde conseguia pagar as contas e sobrar um pouquinho. No 10º ano que a gente começou a respirar. Não, agora as coisas estão melhores, já está sobrando um dinheirinho. Mas era tudo muito contadinho, assim. Eu lembro até que uma vez eu queria uma televisão a cores, porque eu só tinha televisão preto e branco em casa. Eu peguei uma excursão daqui de Joinville e fui para o Paraguai para poder trazer uma TV. Só que no meio da excursão quebrou o ônibus. Eu fui lá no bagageiro do ônibus, mas eu trouxe a minha TV. Por quê? Porque era uma situação muito diferente de hoje, assim, que a gente consegue comprar pela internet, que a gente vai lá, faz prestações. Não, guardava o dinheirinho, ia lá, comprava. E uma coisa importante
falando sobre resultado, a gente sempre teve essa cultura de ter uma austeridade de caixa. O que é austeridade de caixa? É você ter o dinheiro e depois comprar. E nunca fazer dívida. Então, isso também nos acompanhou todo esse período nosso, né? De conseguir ter o dinheiro, comprar o terreno, começar a construir o primeiro piso primeiro, depois o segundo. Tudo de uma forma muito tranquila, assim. Realmente mantendo o nosso caixa em dia. Não, assim, extrapolando. Vou lá, tiro todo o dinheiro do giro, boto lá no negócio e acabou. Então, isso eu acho que é um dos pilares que fez com que a gente chegasse até os 30 anos. Sim. E quando você descapitaliza um negócio, você começa a sofrer. E aí o negócio começa também a não dar certo. Legal. Tu trouxe ali uma questão do teu nome, né? Que te ajudou quando você começou, né? O fato da Rosa. Então, a Rosa era o mais marcante no cliente, assim, quando ele vinha falar com você, né? Mas hoje a gente vê uma cultura muito forte da Luz Contadores, né? O nome Luz. Quando é que veio essa questão, assim, realmente de, eu acho que, usar mais o Luz? Legal, boa pergunta, Marcelo. Quando a gente iniciou lá na Rua 15, o nome da empresa era Contabilidade 15. Porque a gente pensava assim, Contabilidade 15 para combinar com a rua. Tinha estacionamento 15, vidraçaria 15. Tinha que ter uma contabilidade ali. Tinha que ter uma contabilidade 15. Eu acho que poucas pessoas vão lembrar desse período. Acho que durou uns 5 anos, assim. Aí, isso pensa que a gente estava no segundo ano da faculdade, então, nem nome a gente tinha. A gente não podia nem usar o nosso nome para abrir uma empresa, porque a gente não tinha nome, não tinha CRC. Quando a gente acabou a faculdade, aí a gente falou assim, não, vamos usar o nosso nome. Porque era a única coisa que a gente tinha. O nome. Por isso que é importante a gente cuidar do nome. Sabe quando a pessoa diz que está com o nome sujo? Por quê? Porque perdeu o nome. Então, manter o nome limpo é o que você tem. No final, o que você tem. Sabe quando a pessoa está desmaiada lá e diz assim, fala teu nome para ver se a pessoa volta? É o teu nome. O teu nome é o teu mantra. Então, o que a gente fez? A gente usou o nosso nome, que na época era Luz e Oliveira Contadores. E aí agora, em 2023, a gente decide transformar esse nome para ser um nome mais estratégico, mais comercial, mais curto, mais fácil de falar, que é Luz Contadores, que é o que está aqui na tela, né? Legal. Luz Contadores abriu para nós, porque hoje a gente fala assim, estou na luz, estou indo para a luz. A gente criou um hashtag Sou Luz. O cliente diz assim, me dá uma luz. E aí a gente começou a ver a conexão em tudo que tu imaginar relacionado com luz. E isso fez com que a gente fizesse... Parece que tudo fez sentido, assim. Que parece que o nome estava ali, que era só a gente fazer uma pequena mudança. E essa mudança nos trouxe mais desejo, mais ânimo, mais vontade de crescer, mais vontade de fazer o que precisa ser feito. E a gente percebe hoje que as pessoas, assim, se sentem luz. Isso eu acho que é importante, sabe? A pessoa está lá e diz assim, eu me sinto luz. E o que significa ser luz, né? É o que a gente é. É o que a gente busca ser na nossa vida. Ser luz para alguém, ser luz para a gente mesmo, para a nossa família, para a nossa comunidade. Então, esse nome é muito forte. Então, por isso que a gente resolveu mudar. E isso faz parte também da celebração nossa dos 30 anos. Porque a hora que a gente se investe assim, sou luz, Luz Contadores, parece que tudo abre. E é uma coisa que é interessante, que eu acho que eu nem tinha pensado, para tu ver assim, a gente colocou Contabilidade 15, porque a gente não tinha coragem de colocar o nosso nome. Porque a gente não sentia ainda que a gente pertencia, que a gente tinha esse merecimento. Depois a gente ficou com outro nome por um período e agora parece que é um outro momento, é um outro ciclo que se abre para que a gente possa realmente sabe assim, tipo assim, continuar essa caminhada de ser luz na vida do nosso cliente, do empreendedor, da equipe que vem para lá, que a gente faz um trabalho muito grande para que elas se sintam luz, para que elas realmente brilhem mais. Então, acho que o nome tem esse contexto, né, Marcelo? E você já nasceu Rosa da Luz, né? Teu nome já, então já traz isso desde cedo. E nos últimos 30 anos você tem sido a Rosa da Luz. Ou seja, né? A luz da luz. E dentro desses 30 anos você falou que começou ali atendendo, começou fazendo processo, descobrindo as coisas na marra, muitas vezes, ali no comecinho.
Mas hoje, depois de 30 anos, qual que é o papel da Rosa dentro da Luz? Muito boa pergunta. Já fiz de tudo lá. Tudo que vocês imaginarem a gente já fez, né, Marcelo? O Marcelo também sabe. Hoje, o meu papel dentro da Luz é cuidar da cultura. Legal. Porque o que acontece? Uma empresa sem cultura é uma empresa que não tem vida. É uma empresa que não consegue brilhar. Porque o que a cultura faz? Ela faz com que todos que estejam fazendo parte desse holograma, ela tenha vida. E quando você entra numa empresa que tem cultura, você não sabe direito o que está acontecendo, mas você só sente que é legal, que é gostoso. É diferente. Que é diferente. Você não sabe direito o que eles têm. E é isso que eu cuido. O que significa cultura? Eu ia te perguntar isso. O que é cultura? Cultura é você ter bem claro para toda a tua equipe um propósito. É você ter os valores sendo vividos no dia a dia. Mas como é que faz isso na prática? Criando rituais. O que é rituais, né? Porque a pessoa vai dizer, ritual, o que é esse negócio de ritual? Parece um negócio de outro mundo, né? Não, ritual são momentos onde as pessoas vivam isso. Então, a gente cria várias coisas. A gente já fez muita coisa, mas vou dizer só o que nós estamos fazendo agora. Agora, a gente tem, por exemplo, uma coisa que é muito top, que chama milagrômetro. Então, o que é esse milagrômetro? Então, olha só, todos os dias é um milagre na nossa vida. E como é que a gente percebe esse milagre? Treinando o nosso olhar. Só que imagina numa empresa que nós somos, 95% são mulheres. Então, imagina assim, uma reclama daqui, outra reclama dali, reclama se tem sol, se o ar-condicionado está ligado, enfim, todo mundo já sabe como é que é. Então, para reduzir esse número de reclamações, ou esse estado de reclamação, o milagrômetro veio para nos ajudar a gente ver essa beleza do caminho, para a gente contar quantos milagres a gente enxerga. Então, toda segunda-feira, nós temos uma reunião chamada Reunião de Inspiração, onde as pessoas trazem os milagres que elas vivem no seu dia a dia. Desde uma entrega para o cliente, desde um serviço que ela conseguiu fazer, qualquer coisa. Mas tudo é um milagre. Então, quanto mais eu treino o meu olhar e a minha mente para ver os milagres, mais milagres vão acontecendo. Então, a gente instituiu lá um milagrômetro, as pessoas escrevem, colocam lá num pote de vidro lá, e a gente vai aumentando o número de milagres. A gente também trabalha muito com a palavra, porque tudo assim, como é que eu falo? Do jeito que eu falo. O que a palavra o que ela quer falar para mim? Então, a gente começa falando da palavra, cada um pega uma palavrinha e vai pensando assim. Vamos supor que a pessoa pegue a palavra empatia. Poxa, o que essa palavra quer falar para mim? A pessoa pega a palavra abraço. Poxa, será que eu estou abraçando? Será que eu não estou? Então, ela começa a fazer as conexões do dia a dia dela. Ela pega essas palavras, ela cola num caderninho, que a gente chama caderninho de ouro. É um caderninho amarelo, aquele de 42 páginas, que custa 5 pila. Negócio simples. A gente faz uma oração, que é o poder da oração, de todo mundo estar junto. E a gente também vai trabalhando assim, o que mais? A gente trabalha o que a pessoa entrega e como que ela entrega isso. Então, a gente mede isso através de girassóis. Então, assim, quanto mais ela entregar, mais girassóis ela vai ter. É mais lúdico, né? Mais lúdico. A gente mede também o quanto o cliente nos reconhece, quantos elogios a gente recebe, quantos momentos em que o cliente diz assim, olha, estou satisfeito com vocês, parabéns pelo seu trabalho. Então, a gente tem um sol lá que a gente mede. E as pessoas a gente mede através, assim, se ela está se sentindo uma borboleta grandona, ou ela está se sentindo uma borboleta pequenininha, ela não está se sentindo bem. Se ela está se sentindo uma borboletona, é porque ela está bem. E por que borboletas? Borboleta porque é o seguinte, porque borboleta, a borboleta nasce de uma lagarta. Então, ela fica ali não sei quantos dias para essa transformação. E a partir do momento que ela se transforma numa borboleta. Sim. Então, a ideia é que a pessoa se sinta uma borboleta. E isso tudo faz parte de um jardim. Então, a gente trabalha muito esse lúdico. Então, assim, o que eu faço o tempo todo? Você perguntou o que eu faço. Então, eu cuido de tudo isso. Uhum. Então, eu cuido dos líderes, das líderes, para que elas possam levar isso no dia a dia, no seu dia a dia ali com a equipe, e para que tudo isso tenha
uma conversão, assim, para que tudo isso tenha uma trama, assim, que vá se conversando. Para que uma coisa não... Tipo assim, eu digo que entrego uma coisa, mas não entrego. Então, para que tudo isso tenha uma sinergia. Isso chama cultura. E aí, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha mais ideias. E a gente vai... Tipo, as pessoas dizem, como é que você teve essa ideia? É porque quando você tem uma ideia... Parece que é simples, mas daqui a pouco tu tem outra. E aí você vai mexendo e quanto mais ideias tu tem, mais as coisas vão engrenando e vai dando certo. Legal. Rosa, já que você falou em ideia, dentro das ideias que eu vi, a gente percebe que a Luz tem um hub de soluções para os clientes, né? Uhum. E uma delas é a Rico. Sim. Né? Essa Rico surgiu quando e por quê? O que ela faz? Muito bem. O Marcelo falou em hub, a gente chama de ecossistema. Por que um ecossistema? O que é um ecossistema, né? Então, é quando eles se retroalimentam, né? Então, a ideia que a gente criou... Na realidade, eu vou voltar um pouquinho. Essa ideia do ecossistema surgiu quando a gente pensou assim, a gente podia ser um guarda-chuva. Sabe assim, o guarda-chuva, cada pontinha é uma coisa. Então, hoje a gente já tem lá certificadora, nós temos BPO, nós fazemos implantação do sistema, nós temos planejamento tributário, recuperação tributária... O que mais? Me ajuda aí. Consultorias, mentorias. E um deles é o Rico. Como é que surgiu o Rico? É uma boa pergunta. Olha só, eu fiquei observando que muitas pessoas nos procuram para abrir empresa. Só que quando elas vêm para abrir empresa, eu faço a seguinte pergunta. Por que você quer abrir empresa? E adivinha o que eles respondem? Porque eu quero ficar rico. Só que o que acontece na sequência? Muitos dos negócios fecham. Por quê? Porque ele abre o negócio pelo motivo errado. O motivo não deveria ser ficar rico. Imagina se estivesse no site dele assim, abrir essa empresa para ficar rico. O motivo certo seria porque ele quer entregar alguma coisa para um grupo de pessoas. E aí eu fui sacando que tinha muitos clientes que abriam e fechavam, abriam e fechavam. Eu pensei, eu vou criar um negócio para diminuir essa mortalidade das empresas. Mas o negócio começou muito simples. Começava assim, a pessoa dizia, eu quero abrir uma empresa. Você tem tempo? Daí ela disse, tenho. Então vamos conversar. E eu comecei fazendo perguntas. Por que você quer abrir a empresa? Daí ele falava um motivo, assim, porque eu quero ter mais tempo. Eu disse assim, tu não vai ter mais tempo. Porque eu quero ter liberdade. Tu não vai ter liberdade. Porque eu quero ter autonomia. Eu disse assim, acabou a tua autonomia. Porque eu quero ganhar dinheiro. Tu vai ganhar, mas depois de muito tempo. Porque empreender não é não é um emprego. Empreender é investir. Tu vai investir muito tempo, muita energia, muito dinheiro para um dia dar certo. E que leva lá os 7 anos. Por isso que a pessoa quebra. Então, o que eu criei? Eu criei um treinamento para ajudar esses empreendedores a ter o motivo certo para abrir. Então, ele se distribui em algumas perguntas, né? Por que empreender? Por que você quer empreender? Para quem você quer empreender? Para quem? Se ele falar para mim, aí já era. Então, eu tenho que trabalhar essa resposta dentro dele para que não seja para ele, para que seja para alguém, que é o cliente dele. Com quem? Então, com quem que ele quer fazer isso? Com os meus primos, com os meus cunhados. Começa assim, com a minha esposa. Mas será que eles têm a competência certa para montar um negócio? Então, tem que trabalhar isso. Aí, depois, a outra pergunta é como que ele vai colocar o negócio no lugar. E, depois disso, tem uma série de outros treinamentos, que é fazendo as pazes com o dinheiro, que é sobre os valores dele. Daí, no final, a gente tem um momento lá que a gente faz um movimento para fazer um treinamento na comunidade, em escolas, em lugares que têm menos acesso. Então, esse treinamento surgiu para ajudar o empreendedor a montar o seu negócio pelos motivos certos e para que ele dê certo, para que ele não chegue a morrer antes do tempo, entendeu? E uma coisa curiosa é o seguinte, eu ajudei mais pessoas a não abrir negócio do que abrir. Por quê? Na história da Rico. Porque às vezes o cara vem, ele se apaixona por aquela ideia, ele está cego, ele acha que aquilo vai dar certo. E durante o treinamento, ele pivota, ele percebe que não é aquela ideia, que tem que ser outra ideia, ou que ele tem que fazer diferente, ou que ele não está no momento. Ou não está no tempo certo, né? Ou não está no tempo certo. Então, imagine o quanto a gente já economizou.
Imagine quantas pessoas a gente salvou, quantos casamentos, quantos lares. A própria depressão, né? Porque um dos males atuais é porque muita gente tem essas ideias e tudo mais, e quando dá errado para o empreendedor pega a grana que tinha, pesado, né? Isso é difícil de lidar. E fica sem nada. É que quando o cara quebra, há uma frustração, há uma dor. Então, eu sempre quis evitar isso. E quem fez o rico, que tem vários casos, decolaram. A gente tem vários cases, assim, das pessoas... Ela tá lá, ela era sócia lá da família, saiu, montou seu próprio negócio, tá voando. E todos os demais que fizeram. Por quê? Porque o rico, ele trabalha o quê? A consciência. Então, qual a consciência que eu devo ter para poder empreender? Consciência do empreendedor. Consciência do empreendedor. E, Rosa, como uma contadora, que a base são números, né? A gente aprende a fazer balanço, conta T, razonete. É uma profissão muito baseada em números. Como é que uma contadora, mesmo tendo essa base, mesmo começando no processo, ela consegue sair desse universo? Porque hoje o mercado oferece essa questão de planejamento, o plano de negócios inicial, tudo que é voltado para números, para economia, a gente já está acostumado a ver no mercado. Mas essa visão de olhar o ser humano, que nem você trouxe ali a cultura, você trouxe os movimentos que você faz na empresa, rituais, olhar milagres, trabalhar essa consciência humana e até olhar para o empreendedor dessa outra forma, para que ele trabalhe essa consciência. Como é que você conseguiu? Qual foi o marco na tua vida ali que você entendeu que acho que o teu propósito é esse? Ao invés de só contabilidade, você entrega uma outra parte assim de gestão, e eu acredito que seja uma influenciadora, né, em outros negócios para que essa cultura flore. Da onde veio isso? Então, eu tenho que voltar bem à história. Não é o seguinte, eu demorei para descobrir como que veio. A minha mãe, ela estudou 8 dias da vida dela. E o sonho dela era ser professora. Sonho. E ela morreu só sabia escrever o nome, resumindo. E eu nunca saquei isso, nunca coloquei isso na minha cabeça. Quando que eu percebi que isso estava em mim? Quando eu comecei a fazer um processo de educação em São Paulo, foi em 2009, chamado Metanoia. O que é esse processo de educação? É um processo que trabalha como o empreendedor tem que ter uma cultura no seu negócio, mas como que ele tem que ter um tripé, que é ética, que é prosperidade, que é você lidar com resultados, que é você lidar com a equipe, com o cliente. Então, assim, eu fui fazendo esse processo de educação lá em São Paulo por 1 ano. Daí eu percebi o seguinte, que cada encontro que eu vinha, eu conseguia colocar em prática. Eu já chamava a turma, eu já fazia os treinamentos, já fazia tudo. Aí, quando eu voltava no próximo encontro, eu percebia que que os meus colegas que estavam fazendo o curso comigo não davam conta de fazer. Daí eu ficava pensando assim, por que eles não fazem? É tão fácil, é só chegar e fazer. Aí lá pelas tantas, lá depois de uns 2 anos, eu percebi que isso era meu. Que era um dom que eu tinha. Que era um talento que eu nem sabia que tinha, que era o de educar. Que era de fazer essas conexões. Só que não só o de falar, que eu tenho facilidade, mas era o de fazer o link, assim. Como é que eu tenho que falar as coisas para as pessoas para que elas consigam entender? E isso, em mim, é natural. Eu não tenho esforço nenhum para fazer isso. Então, fui percebendo que era uma coisa que eu já tinha nascido, que provavelmente veio dessa coisa da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Aí, a Metanoia me convidou, num determinado momento, acho que foi 2014, para fazer um treinamento aqui em Joinville, chamado Gestão CMA, Gestão Corpo, Mente e Alma. E eu topei, e eu me saí muito bem mesmo. E dali em diante, eu falei assim, olha, já que eu estou preparada, já que eu tenho clientes que precisam ser salvados, que são os clientes que abrem empresa e fecham, eu vou criar um treinamento. E aí aquilo cresceu dentro de mim de um jeito que daí eu comecei a fazer mais treinamentos internos para a equipe, com mais propriedade, com mais excelência, vamos pensar assim. Aí fui convidado para dar, sempre sou convidado para dar palestras ou falar de algum case meu, sempre estou à disposição para fazer. E eu faço isso de coração. Aí tem mentoria também, que às vezes alguém pede para eu fazer, eu também faço. Então, nasceu dessa coisa, não sei te explicar, assim, mas é uma coisa que eu descobri, um talento que eu não sabia que eu tinha.
E aí juntou, porque daí eu tenho os clientes que são os empreendedores que precisam dessa ajuda e que muitas vezes eles nos procuram dizendo assim, eu quero trocar de contador, mas a gente percebe que a dor dele não é essa, a dor dele é outra, então eu consigo trabalhar isso junto com ele e ajudar ele a pensar diferente sobre o negócio dele, para que ele resolva de fato. Esses dias a gente teve um caso de um cliente que queria resolver uma situação societária. Eu fiz 1h30 de conversa, ele nem me procurou mais, porque ele resolveu. E sabe o que eu falei para ele fazer? Não faz nada. Exatamente. Não faz nada. O cara vem querendo tratorar ele tudo. queria entrar com o processo. Eu falei assim, não, dá um tempo, deixa as coisas se acalmarem. Então, esse conhecimento, às vezes, quando eu começo a falar, eu nem sei como que vem. Parece que não sou mais eu que estou falando. As palavras vêm para mim e eu consigo me conectar com as pessoas e trazer. Então, é uma coisa que Deus me deu. Respondendo a tua pergunta, foi um dom que eu tenho. E isso é a Rosa dentro da luz. Isso é a Rosa dentro da luz. E a Rosa fora da luz? Quais são... Você já pensou em fazer algum desses movimentos, sei lá, para a comunidade, ou se envolver em projetos, ou como... Você tem esse desejo, assim, de expandir toda essa cultura, todo esse movimento para fora da luz? Sim. Como é que tá a tua cabeça com isso? Então, ano passado, como a gente ia completar 30 anos, então eu fui lá na prefeitura, procurei um secretário lá de desenvolvimento, acho. Enfim, e eu falei assim, eu quero fazer algo, para a comunidade de Joinville. Eu quero devolver, eu quero contribuir, retribuir tudo que eu ganhei nesses 40 anos que eu estou em Joinville, para celebrar também esses 30 anos de empreendedorismo que eu tenho e tal. E, enfim, aí o que aconteceu? Eu estou envolvida num projeto de desenvolvimento do empreendedorismo na Vigorelli, porque, se alguém não sabe ainda, mas a Vigorelli, né, vai ser uma nova Vigorelli. Eles chamam de Paraíso Escondido, porque é um lugar maravilhoso, porque Joinville cresceu de costas para o mar. Então, lá habitam, acho que 150 famílias. E eu visitei casa por casa para entender como é que é o mundo deles. Então, a partir de março, já está oficializado, a gente vai criar a gente vai ter o RICO lá, que é o treinamento para empreendedores, que são 7 módulos, para ajudar as pessoas que estão lá a se tornarem empreendedores, para que eles possam investir, para que eles possam ter mais empreendimentos lá, para que possam receber os turistas, para que as pessoas de Joinville possam usufruir de lá, para que eles mesmos possam transformar aquele lugar. Então, esse é um projeto que vai acontecer a partir de março. Aí, como eu fui lá na prefeitura e dei meu nome, daí apareceu os recicladores de lixo, que eu também fiz um trabalho bem bacana para eles e continuo. Aí apareceu agora um outro projeto que a prefeitura quer que eu faça um movimento lá com os gestores. Então, assim, às vezes as universidades me convidam para ir lá fazer algum movimento. Eu sempre estou à disposição. E as pessoas sempre acham assim, não, a Rosa não tem tempo. Não, imagina, eu vou pedir para ela, não vai conseguir. Mas eu consigo. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente faz de coração, a gente sempre tem um tempo. Não é uma coisa não é um esforço. Não precisa abrir a agenda. Assim, a gente dá um jeito e a gente faz naquele horário que ninguém gostaria de fazer, mas a gente vai lá e faz. Legal. Ô Rosa, eu vi também que tem um movimento dentro desses 30 anos, então, que eu percebo que está sendo feito, né? Com as visitas a clientes, alguns, lógico, né? Alguns tradicionalmente já estão na luz lá porque tem uma demanda grande, mas eu tenho visto que tem vários sendo visitados e também vindo à luz, né? E acaba recebendo ali um guarda-chuva de lembrança, né? Do momento. Tem alguma conexão esse guarda-chuva com... Sim. Com isso? Então, olha só, o guarda-chuva é o seguinte. Primeiro, Joinville não foi a melhor coisa que nós fizemos. Pensa. Não, e você já falou de guarda-chuva antes, não, né? A gente já estava falando ali de guarda-chuva, que a gente tem um leque isso foi impressionante, porque é o seguinte... Eu chego geralmente com chuva, né? Porque Joinville só chove. Eu chego com o guarda-chuva e digo assim para ele: isso é um presente para você, para a gente celebrar os 30 anos. Já está com a logo nova, Luz Contadores.
E para a gente também entender que o guarda-chuva representa a proteção, o cuidado. Guarda-chuva é um negócio que tu tem que ter sempre, mas que tu não vai usar todo dia. Tu vai usar quando precisar, quando der uma trovoada, quando der uma chuva forte, um sol forte. E aí é assim que a gente se vê na vida do nosso cliente, como um guarda-chuva que está ali. Só que quando ele abre, tem vários pontinhos, né? Ele te protege, mas tu vai olhando que tem aquelas bolinhas assim. Então, para o cliente saber que ele também pode contar conosco em várias áreas da vida dele. Não é só contabilidade, mas ele pode contar com um planejamento, ele pode contar com o BPO financeiro, ele pode contar com os treinamentos. Então, são várias coisas que a gente criou ao longo desses 30 anos para poder entregar para os nossos clientes. Então, esse guarda-chuva simboliza essa entrega, essa proteção, esse cuidado que a gente tem com cada um. Ah, legal. Bacana. Rosa, você comentou que tem 3 filhos, né? Como é que funciona essa dinâmica de... Você teve gêmeos, né? Sim. Os mais novos são gêmeos. E como é que foi, assim, construir toda essa carreira, se desenvolver, continuar... E a maternidade, principalmente a maternidade de gêmeos, né? Porque dizem que é bem desafiador. Na realidade, eu tinha 3, na realidade, quando eu era pequenininha. Porque quando o Pedro e a Amanda nasceram, a minha filha mais velha, a Júlia, tinha 2 anos e 2 meses. E eu amamentava os 2 pequenos. Um peito de um peito de outro. Então, pensa o que era. E a Júlia resolveu dormir junto com eles também, no mesmo quarto. Então, quando um chorava, acordava um e acordava o outro. Então, era uma coisa... Então, tenta imaginar como era. Um desafio. Mas assim, eu acho que Deus não dá nada que a gente não possa superar, ou que a gente não esteja preparado. Para mim foi uma bênção ter 3 filhos maravilhosos. Todos os 3 já trabalharam lá comigo. A Júlia trabalhou 1 ano, a Amanda trabalhou acho que uns 6 meses, o Pedro está trabalhando agora. Sabe o que é o mais legal? É olhar para eles e ver que tudo aquilo que a gente construiu reflete neles. Que eles estão lá daquele jeito, assim, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da Júlia, do Pedro, da Amanda. É uma coisa, assim, que é assim, o meu melhor. Sabe aquela coisa de mãe orgulhosa, assim, dos filhos? E uma coisa legal, assim, eu nunca deixei de trabalhar. Mas eu também nunca me senti culpada por estar trabalhando e deixar eles com a babá, deixar eles no colégio. Eu sempre achei que isso eu ia ser um exemplo para eles, e não o contrário. Então, eu sempre trabalhei assim, eu vou ser mãe, eu queria já ter filhos um seguida do outro, porque eu sou muito prática, porque daí eu achava que ia ser tudo sabe, se no atacado, assim, vai dar banho num, dá banho em 3, vai dar comida para 1, dá comida para 3, vai arrumar 1, arruma 3. E foi assim que aconteceu. Então, que eu nunca parei de trabalhar. Assim, quando eles já tinham, sei lá, quando eles faziam uns 2 meses, mais ou menos, eu já ia começando a trabalhar. Quando fazia uns 4 meses, 6 meses, 1 ano, eu já botava no colégio. Claro, sempre tentava ficar um pouquinho com eles, mas nunca deixei de ficar um pouco com eles, mas não tive a culpa. Eu acho que isso me ajudou. Você prezou a qualidade, né? Não a quantidade, né? E outra coisa que, eu tive uma época, olha só, quando eles tinham 4 anos, eu comecei a fazer o processo do Metanoia, então eu ia direto para São Paulo. Direto. Mas não me sentia culpada. Assim, ai, meu Deus, eles estão em casa, eu vou para cá. Quando eles tinham, acho que uns 4 também, não me lembro, eu fazia Mountain Dew, corrida de revezamento em montanha. Então, eu ia para Florianópolis. E corria e treinava, era uma loucura, assim. Mas eu sempre tive uma paz, assim, dentro de mim, que eu estava fazendo certo. E hoje, quando eu vejo os gêmeos com 18, a Júlia com 20, todos, sabe, já encaminhados... Deu tudo certo? Deu tudo certo. Então, hoje eu vejo que... eu não senti... Nenhum momento eu senti um remorso, assim, ai, não vi meus filhos crescer, e não sei o quê, nada. Eu fui sempre, assim, muito tranquila nisso. E eu acho que essa tranquilidade passou para eles, e hoje eu vejo que são 3 filhos tranquilos, resolvidos com essa coisa da vida deles, né? Do caminho que eles têm para seguir. Bom exemplo, né? E 2024? Tá chegando. Como é que é isso? Olha só, 2024, a gente tem uma novidade bem legal, que a gente vai estar numa nova casa, uma nova sede, um novo habitat. É isso, né? Habitat? Fala. Isso.
Legal. Por que habitar, né? Porque é o lugar que a gente fica mais tempo, se a gente pensar, né? A gente vai para casa, mas antes a gente vai em outros lugares, mas dentro do ambiente de trabalho a gente acaba ficando umas 8 horas, né? Ou às vezes até mais. Verdade. E aí, a gente vai estar ali agora, né? A gente está prevendo março, finalzinho de março, abril no máximo, mas acho que é março. A gente vai estar na rua Camboriú 235B. É um prédio novo, zerado, maravilhoso. Vocês vão pirar quando ver. Legal. E é um lugar bem mágico, assim, que a gente está criando para realmente manter a equipe conectada com a gente, nesse espírito de luz, nesse espírito de acolhimento, de que realmente vale a pena a gente ter a equipe junto. E quando veio a pandemia, que todo mundo foi para casa, e que daí ninguém mais queria voltar para o trabalho, e aí esse negócio do híbrido. Então, é como se... Esses dias até eu fui para São Paulo, dei uma contadora e disse assim, não, minha equipe está toda em home office. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar para ela que eu estou construindo uma sede que eu vou colocar todo mundo lá? Eu não falei nada, fiquei quieta. Mas assim, eu falei assim, não, mas é porque talvez a gente está em Joinville, então é diferente. Não, mas... Depois eu fiquei pensando assim, não, é porque eu acredito que é legal ficar junto. Eu gosto dessa coisa de junto, que as pessoas vão para lá, segunda-feira a gente faz o café, a gente pode conversar, olhar no olho, se abraçar, receber o cliente. É gostoso poder se arrumar para ir trabalhar, poder chegar, do que ficar em casa, num quarto lá, ou de pantufa, ou de crocs, entendeu? Não sei, não é que eu não gosto do home office. Quem gosta, tá tudo certo. Mas eu não parei na pandemia. A Luz tem home office hoje? Tem home office, tem o híbrido. Mas eu acho que o relacionamento estar é bom, né? habitar é muito bom. Então, a gente está criando um novo lugar, que está sendo feito com muito carinho. O projeto é da Casa Bá, um cliente nosso, parceiro, que já fez a minha casa também. A gente está fazendo assim, todos os clientes nossos que estão envolvidos em qualquer serviço ou produto que a gente possa colocar na obra, a gente também fez isso. Então, pedras, a gente está fazendo com o cliente, marcenaria. O projeto, né? Então, tudo que a gente puder contemplar com o cliente, né? Com o cliente, ali a gente está fazendo. Bacana isso. E está sendo muito legal. Todo o projeto está sendo legal porque a gente eu não estou fazendo isso sozinha, né? A gente organizou a equipe lá em 5 grupos, então cada pessoa está cuidando de um momento de como a gente vai para lá. Desde a mudança física, o marketing, como a gente vai avisar o cliente, como que a gente vai entrar lá. Então, tudo isso é uma forma diferente de se mudar. Não é uma mudança assim, como é que é mudança? Mudança é horrível. Não, para nós a mudança está sendo muito gostosa de fazer. Então, 2024, estaremos de casa nova. E conta pra gente, assim, eu sei que o projeto ainda não foi divulgado, mas pelo menos dá um spoiler pra gente do que a gente pode esperar de novidade dentro dessa nova casa, dentro dessa nova luz. O que ela vai trazer de diferente? Primeiro, que quem for lá vai se inspirar a ter novas ideias de valor, que até é o nosso slogan. Por quê? Porque, olha só, a gente poderia, né, Marcelo, Marcelo Valdir, podia pegar essa grana e dividir entre nós e estava tudo certo, né? Justo. Mas o que a gente fez? A gente está investindo num novo lugar, num novo ambiente para a gente viver mais 30 anos, que seja, né? E aí, um ambiente, assim, totalmente diferente. Porque as nossas mesas não são assim. Elas são orgânicas, né? Como é que chama? É orgânico. Ela tem um movimento, sabe? A gente vai ter um pergolado, a gente vai ter cabines de telefone para que as pessoas possam fazer call, a gente vai ter um estúdio parecido com esse daqui, para fazer os podcasts, para a gente poder receber o cliente, para poder fazer os podcasts com o cliente, com fornecedores, com colaboradores. A gente vai ter uma sala de treinamentos, como a gente tem hoje lá, mas a gente vai continuar tendo uma sala de treinamentos para usar com a nossa equipe, com os nossos clientes, para que os nossos clientes também possam usar esse espaço. E a gente vai estar num lugar acolhedor, com as cores que acolhem, com muita vegetação, as cores clean, móveis novos, cadeiras novas, sabe? Cheiro de novo, para a gente virar a página assim, sabe? Vivemos 30 anos, então como é que vai ser os novos 30? É como se a gente chegasse assim aos 30 anos, não, agora eu quero ter minha casa.
Quero ter uma nova casa. Dessa casa, eu quero ir para uma outra casa, entendeu? Diferente a partir dos 30 anos. É uma plástica. Não, eu tô na fase da casa, então é bem o negócio da casa mesmo. Da casa, da Dá casa. 30 anos, a gente ou trocou de realmente carro, quer. ou trocou de casa, sabe? Assim, não, eu tenho legal. 30, então agora eu quero ser diferente, eu quero mudar. E a ideia é, sempre que a gente falou sempre o arquiteto, em todas as nossas conversas, é o acolhimento. Então, é um lugar acolhedor. Então, quem estava em home vai dizer assim, não quero mais home. Quem estava em híbrido, eu quero ficar aqui com vocês. Tá jogando no contra ali. Se a pessoa queria, agora ela tá vai dando motivo acabar pra dizendo não querer. assim, não quero mais, quero ficar com vocês. É isso, 2024 vai ser um ano de renovação, assim. Eu acho que vai ser um ano muito De muita legal. luz, né? Muita luz mesmo. Porque luz, por que a gente mudou, né? Eu já falei um pouquinho antes. Porque foi o que a gente construiu nesses 30 anos. A gente conseguiu iluminar os caminhos dos nossos clientes. A gente conseguiu iluminar a vida das pessoas que trabalham conosco. A gente conseguiu iluminar a vida delas, não só no trabalho, mas na vida delas mesmas, para que elas crescessem, para que elas pudessem ser pessoas melhores, para que cada uma pudesse brilhar. Então, é isso que a Luz fez e quer continuar fazendo por mais muitos anos. Legal, Rosa. Legal também. Assim, pra gente fechar agora, pensando nessa tua história de empreendedorismo, a tua história, cada coisa ali que você compartilhou conosco, a história da própria Luz, vendo tantos empreendedores crescerem e evoluírem, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para essas outras pessoas que hoje têm só um sonho. Boa. E que desejam empreender. O que a Rosa da Luz tem para dizer para essas pessoas que querem começar o seu negócio do zero, assim como você começou? Primeira coisa, tem que ter um desejo. E o teu desejo tem que ser maior do que os teus medos. E aí, como faz para ter isso? Esse desejo, ele tem que ter uma conexão com o teu coração. Ele não pode ser da boca para fora. Ele não pode ser porque está na moda. Ele tem que ser um desejo que arde você, que vai fazer você acordar e dormir pensando, eu quero fazer isso na minha vida. Esse desejo vai ser capaz de fazer você fazer qualquer coisa. Vai fazer você acordar mais cedo, vai fazer você ter mais disciplina, vai fazer você fazer uma segunda faculdade, vai fazer você economizar, vai fazer você fazer sacrifícios. O que é sacrifício? Sagrado ofício. Para que você possa conquistar esse movimento de conseguir empreender. E o que é empreender? Empreender é um ato de amor. O que é amor, né? Vamos voltar um pouquinho. É decisão e compromisso. Então, eu decido empreender e eu tenho o compromisso de dar certo. Eu tenho que fazer de tudo para que dê certo. Mesmo nos perrengues, eu tenho que levantar a cabeça e dizer assim, não posso desistir. Tem várias famílias que dependem de mim, tem vários clientes, tem um nome que eu construí. Então, a gente precisa superar isso e fazer com que dê certo. Então, o começo de tudo, Mauri, é o desejo. O desejo tem que estar muito forte. E esse desejo, ele só vem se estiver conectado com o teu coração. Se ele estiver ligado às coisas do ter, é um desejo fraco. Tem que ser uma coisa ligada com as coisas do ser. Então, o que eu quero ser? O que eu quero deixar aqui na Terra? O que eu quero mudar na vida das pessoas? No que eu quero ajudar as pessoas? E quanto mais você tiver esse ar dentro de você, então o negócio vai dar certo, assim como eu deu. Eu não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha nada, não tinha nem carro para ir nos clientes. Então, é um exemplo real de que a gente consegue, mesmo não tendo nada, zero. Só tem que ter esse desejo. E se não gostar do nome desejo, pode também chamar de sonho. Tem que ter um sonho. Qual que é o teu sonho? E se você não tiver nenhum sonho, tá tudo certo, vai continuar tudo igual. Mas se você tiver um sonho de verdade, como é que nasce esse sonho? É você imaginando ele. Porque toda a nossa realidade, ela não existe. É nós que criamos. Então, o que eu era boa de fazer e ainda sou? Eu sempre fiquei imaginando. Então, eu fiquei imaginando, assim, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? E à medida que eu fui imaginando, as coisas iam acontecendo. Isso é os milagres que a gente fala.
Então, milagre não é uma coisa lá que só Jesus fazia. A gente também faz. Só que a gente tem que ter desejo. Se eu não tenho desejo de nada, não vai acontecer nada. Mas se o meu desejo existe, eu começo a pensar, criar, escrever, imaginar, vai acontecer. Então, essa é a minha dica, essa é a minha mensagem para todos que querem empreender. Deseje, tenha um sonho e imagine. Tudo que você imaginar vai acontecer. E é você que cria a tua realidade. Legal. Perfeito. Obrigado, Rosa. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês Obrigada pelo por me compartilhamento. perguntarem tanto.